Seja muito bem-vindo ao canal Lucas Teodoro, que eu já vou mudar. Tava Lucas Castro, que era o nome artístico, e agora eu tô colocando Lucas Teodoro porque é o meu nome de casado. Casei com a minha esposa, ao invés de eu pegar o sobrenome dela, ao invés dela pegar o meu sobrenome, porque o Castro é artístico, eu peguei o sobrenome dela. Então, a partir de hoje, a conta vai ser chamada de Lucas Teodoro. Porque eu já penso lá na frente, daqui a 5 anos. Perdão, estou com 50 anos. Senhor Teodoro, olha só a preciosidade, a importância. Senhor Teodoro, quando minha filha estiver grande, é claro que não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver minha filha, meu genro vai me chamar de Senhor Teodoro. Teodoro, top. Mas vamos ao que interessa. Se você chegou aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, para você receber mensagens como essa, tá bom? E hoje vai ser um insight. Eu tô fazendo esses vídeos pro YouTube, faz um tempinho que eu não faço mais um insight, porém eu voltei, tava arrumando agência, organizando cliente, reunião com cliente, reunião com sócio, e aí acabei que não consegui organizar o meu tempo para poder soltar insights aqui para a gente poder falar um pouco sobre mais a nossa mentalidade. Então eu tô fazendo esse vídeo, que é um insight, uma luz que acendeu na minha cabeça, uma ideia. E o insight de hoje é dia... Cadê o dia? 15 de outubro. Hoje é dia 15 de outubro, meu Deus. Falta 2 meses para acabar o ano. Rapaz! E pensando nisso, o insight de hoje é: você vai falhar. Você vai falhar várias vezes. Diversas vezes. E em todas as áreas. Porque para você chegar no nível de perfeição em algo, você precisa treinar. E na grande maioria das vezes, o treino, no meio do treino, você vai falhar. Porque você não sabe o que é ser perfeito em algo. É claro que no termo filosófico, na parte de perfeição, é você fazer algo muito bem feito. No termo espiritual, não existe nada perfeito na Terra, a não ser a natureza, que é bela, é perfeita. Mas ela é findável, ela tem um fim. Então, pensando em falhar diversas vezes, eu me lembro que quando eu comecei na internet, isso 2015, quando me abriu minha cabeça dizendo que a internet era um lugar onde você poderia fazer dinheiro e poderia ter fama, poderia ter sucesso, eu comecei a gravar conteúdo para a internet. Tanto que a primeira rede social que eu tive foi o YouTube, se eu não me falha a memória. E eu gravei um vídeo para o YouTube, há muito tempo atrás. Apaguei esse vídeo, loucura minha, não poderia ter apagado para poder deixar de recordação. E eu lembro que eu gravei diversos vídeos e todos os vídeos floparam. Todos os vídeos floparam. Nenhum viralizou, porque eu não sabia como me comportar na frente da câmera, eu não sabia qual era o melhor ângulo, eu não sabia qual era a melhor luz, eu não sabia. A cada vídeo que eu fazia, cada vídeo que eu colocava a minha cara lá na câmera e colocava o vídeo no YouTube, era um erro, era uma falha. Porque eu não sabia como editava, eu não sabia literalmente de nada, eu só queria ser visto. Eu só queria ser visto. E no meio do caminho eu falhei demais. Tanto que quando eu comecei a entender sobre edição, sobre ângulo, sobre luz, sobre o time certo de despertar um gatilho, eu continuei falhando do mesmo jeito. E você vai falhar, cara. Você não tem que ter uma estima de querer, eu vou ser bom rápido em algo. Não. Se não me falha a memória, na psicologia ela ensina, tem um autor que ele escreve dizendo que para você ser profissional, na verdade, para você ser especialista em algo, você tem que ter, no mínimo, ter passado mais de 10 mil horas naquele assunto, naquela única coisa. E o nosso maior mal, o maior mal do ser humano, é claro que tem alguns que são exceções, é querer fazer tudo ao mesmo tempo,
Você estuda uma coisa, daqui a pouco você está estudando outra, daqui a pouco você está lendo outra coisa. E você, no final das contas, você acaba não se tornando bom em nada. Eu falo isso porque eu cresci na igreja, e eu conto isso para todo mundo. Eu cresci na igreja, eu aprendi a cantar, eu tenho um dom do canto, não sei se literalmente é chamado um dom. E eu tive que aprender a fazer tudo, eu tive que aprender a tocar, eu tive que aprender a mexer no som, eu tive que aprender a regular som, eu tive que aprender a pregar, eu tive que aprender a liderar a igreja, eu tive que aprender a tirar oferta, eu tive que aprender a ser obreiro, eu tive que aprender a ser evangelista, eu tive que aprender a ser pastor. Só que eu tive que aprender tudo, só que eu sabia picado de cada coisa. Me ajudava quando faltava uma pessoa e eu cobria, ajudava. Porém, eu não tinha profundidade. E nesses últimos anos, isso tem martelado a minha cabeça. Eu preciso ter profundidade em um certo assunto. Porque isso te torna mais leve. Porque você não fica perdido. Quando eu me formei como psicoterapeuta na faculdade TRG, eu aprendi que eu preciso focar em uma única coisa que eu sei que vai me trazer margem, vai me trazer conhecimento, vai me trazer dinheiro. Porque não adianta nada você focar em algo que você vai perder seu tempo, você não vai aprender nada, você vai ficar estagnado e você não trouxe dinheiro para você, você perdeu tempo de vida. Existe uma lei, na verdade uma história, não sei se bem uma história, é um princípio que as pessoas falam, que é a pirâmide de Maslow, é a base de Maslow, que é na parte de baixo, parte do meio e parte de cima. Na parte de baixo, eu estou aqui com o meu iPad, isso aqui, cara, eu comprei isso aqui tem me ajudado muito, porque eu tiro as ideias da minha cabeça e jogo aqui, é coisa para criança, para pintar. Eu venho aqui, desenho os funis, desenho o que eu preciso fazer, aí eu já consigo ter mais claro. Pirâmide de Maslow, aqui, parte de baixo. Essa parte daqui, onde você está vendo, é a parte, tá vendo aqui? É a parte aonde você vai trabalhar para alguém. É aonde você vai virar um CLT da vida. Prestar um serviço para alguém. Para você manter a sua comida. Para você manter as suas contas. Para você comer. A primeira parte, que é a parte de baixo da pirâmide, é a parte onde você precisa trabalhar para sobreviver. Na parte do meio, entra a parte do empreendedor. Porque aqui, você saiu da parte de comer, essa parte já está estabilizada, e você está na parte de empreender. Então você sai da parte de trabalhar para alguém, você sai da fase de trabalhar para alguém e entra na fase de empreender, que é gerar mais dinheiro, gerar mais caixa, realizar sonhos, os seus sonhos, sonhos de outras pessoas. E essa parte do empreendedorismo é uma parte que eu tô nesse meio inserido. E vou te falar uma coisa, não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas é muito bom. Eu prefiro trabalhar como empreendedor, sendo um empreendedor, trazendo novas ideias, sanando dores de outros clientes, sanando dores dos mercados, do que trabalhar para alguém. É claro que existe uma etapa da nossa vida que você vai ser um CLT. Você vai ter que cumprir um horário, você vai ter que bater ponto. Você entra em horário e sai em outro horário. Um empreendedor, você dorme tarde, acorda cedo. Isso nas primeiras fases. No momento em que você está pegando um impulsionamento para poder crescer. Quando você entra na fase de empreender, você vai falhar mais do que errar. Porém, existem erros que são metrificados, existem erros que você não tem conhecimento e você comete sem saber. E tem erros que você não vai cometer porque você tem conhecimento ao saber deles. Então por isso que eu falo, cara, leia, estude, busque. O telefone está debaixo de um tripé aqui. O telefone está no tripé e o meu tripé, ele está apoiado num livro que se chama As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Tem uma lei lá, se eu não me falho, é a lei 7 ou a lei 6. Se não me falha a memória, minha cabeça está falhando muito nesses dias, por conta de saúde, que é,
Aprenda a ser ousado. Aprenda a ser ousado. O que é ser ousado? Vai chegar momento que você vai ter que ser carudo, irmão. Vai chegar momento que você vai ter que olhar para você e vai dizer assim, cara, eu preciso mudar de vida. Vai chegar um momento que você tem que bater na porta do cliente e falar assim, ó, eu tenho um serviço que pode te ajudar a fornecer mais dinheiro para você e mudar vai te suprir alguma necessidade da sua empresa. Porque se você tiver vergonha, se você não for ousado, você não entra no jogo, você sai fora. Se você não for ousado, se você não entender que você tem que ser workaholic, entregar mais do que te pede, que você tem que trabalhar mesmo, que você tem que ir para cima do seu sonho, realizar o seu sonho, nem vai, já me dá coceira aqui, nem vai. Porque o tanto de gente que eu vejo, a vida do empreendedor não é para mim, não é porque você não tem fome, não é porque você não quer realizar o sonho, o seu sonho de verdade. Ah, mas eu consigo realizar meu sonho aqui trabalhando para alguém. Show, não estou te julgando, isso é para você. Mas não julgue quem está do outro lado da régua, do outro lado da pirâmide, na segunda base da pirâmide, que é empreender. Eu vou para cima, eu vou me esforçar, eu vou ler mais, eu vou trabalhar mais do que os outros, eu vou fazer dar certo. Vou cuidar da saúde, vou cuidar da minha vida espiritual, vou cuidar da minha família, vou fazer, porque é maior do que eu. Quando você entra na fase de empreender, você está mostrando para você que o que você está fazendo é maior do que você. Você está querendo deixar um legado. Mas você vai falhar. E quando você falhar, não caia no erro de ai meu Deus, de vitimismo, eu errei, eu falei. Não, errou, top. Qual é o próximo passo? Agora eu vou aprender a não errar mais na mesma situação que eu errei. Fiz um contrato que eu não prestei atenção e mandei para o cliente e fiz uma venda que o produto era tal valor e eu poderia ter vendido por mais e não prestei atenção. Existem erros que têm que ser metrificados. Quando você tem um conhecimento na sua mão, e conhecimento é poder. É poder. Você sabe como persuadir, você sabe como agir, você sabe como se posicionar, você sabe como falar, você sabe como agir, você sabe qual é o direcionamento, você sabe como se comportar. Conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, você tem o poder de abrir a sua visão, o leque e entender qual é o próximo erro que eu não devo cometer. O próprio livro do Robert Greene diz que tem uma máxima de um cara chamado Janus. E esse Janus é um olhar clínico. O que é esse olhar clínico? É o olhar do futuro, que eu sei o que eu vou fazer, que eu sei qual é o erro que eu não devo cometer e qual é o acerto que eu devo tomar, acertar. E eu olho para o meu passado, não choramingando pelo que aconteceu, mas aprendendo com os amigos, aprendendo com as pessoas que tomaram decisões erradas. Então, é você entender qual é o caminho mais fácil para eu acertar mais rápido e ter o resultado mais rápido do que errar demais e falhar e o emocional se desgastar. Conhecimento. Sai dessa fantasia de que você vai na raça. Tem tanta gente ensinando tanta coisa no mundo do empreendimento, como vender melhor, como montar um software, como montar um SaaS. Cara, hoje a gente está na tecnologia tão absurda que você da sua casa. Eu estou montando aqui um projeto. Só o nome do projeto se chama Zoe. É um assistente pessoal dentro do WhatsApp, que é um assistente para vendas. Uma IA que vai vender como se fosse um ser humano. Mas vai vender melhor do que um ser humano, vai se comportar melhor do que um ser humano. Então eu estou programando ela, já vai fazer uns 3 meses já, deixando ela perfeita, completa. Quando lançar para o mercado, eu acredito que vai ser um produto milionário. Acredito muito nisso. Um produto milionário. E com esse dinheiro a gente investe para poder crescer mais e potencializar. Mas até chegar nesse ponto eu errei demais, senhor. Errei demais. Só que busque conhecimento. Conhecimento é poder. Estude mais. Leia mais. Para você não ficar fora do mercado. E eu falo isso em tudo da vida. Ler mais a Bíblia, orar, passar para o psicólogo, passar com um terapeuta, fazer atividade física, cuidar do corpo, jovem. Vamos embora?
Bom, o insight de hoje é: você vai falhar. Só que você pode falhar menos se você tiver conhecimento. E conhecimento é poder. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e mande para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tamo junto.